Você já passou pela experiência de procurar algo pela casa inteira, revirar gavetas, olhar embaixo de móveis, ficar cada vez mais frustrado e então descobrir que o que você procurava estava com você o tempo todo? Talvez os óculos na sua própria cabeça, talvez a chave no seu bolso, talvez o documento dentro da bolsa que você já tinha revirado 3 vezes. E se eu te dissesse que espiritualmente você está fazendo exatamente isso com a prosperidade? Correndo. Buscando, procurando lá fora. Enquanto a riqueza que você tanto quer já está na sua casa. Sempre esteve. Florence Scovel Shinn descobriu essa verdade num versículo que mudou completamente a forma como ela entendia abundância. Salmo 112, versículo 3. Riquezas e bens estarão na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Nos próximos minutos você vai descobrir por que esse versículo revela um dos maiores erros espirituais que bloqueia a prosperidade. E por que Florence ensinava que a riqueza não precisa ser buscada fora, ela precisa ser reconhecida dentro, mesmo que você tenha passado anos correndo atrás, mesmo que você ache que não tem nada, mesmo que sua conta bancária diga o contrário, existe algo que precisa mudar antes das circunstâncias. Seus olhos espirituais precisam abrir. Imagine Nova York, anos 1920. Florence está sentada com um homem de negócios que parece exausto. Ele trabalhava 14 horas por dia. Corria de reunião em reunião, buscava oportunidades em todos os lugares e, mesmo assim, sentia que nunca era suficiente. Ele disse para Florence: "Eu faço tudo certo. Eu trabalho mais que qualquer pessoa que conheço. Eu busco em todo lugar, mas a riqueza sempre parece estar em outro lugar. Sempre na próxima oportunidade, sempre no próximo negócio, sempre fora do meu alcance." Florence ouviu em silêncio e então fez uma pergunta estranha. "Quando foi a última vez que você olhou para o que já tem?" O homem ficou confuso. "Como assim? Eu estou focado no que preciso conseguir." Florence abriu a Bíblia no Salmo 112, versículo 3, e leu: "Riquezas e bens estarão na sua casa." E então disse algo que aquele homem nunca esqueceu. O versículo não diz que riquezas e bens vão chegar na sua casa. Diz que estarão na sua casa. Presente. Já ali. Você está correndo o mundo buscando o que Deus já colocou dentro da sua própria porta. O homem ficou em silêncio por um longo momento. Florence continuou: "Você é como alguém que procura os óculos pela casa inteira sem perceber que eles estão na sua própria cabeça. A riqueza não precisa ser encontrada lá fora. Precisa ser reconhecida aqui dentro." Aquele homem saiu do encontro diferente. Ele parou de correr por uma semana, parou de buscar novas oportunidades e começou a olhar para o que já tinha, os clientes que já possuía, os talentos que já carregava, os recursos que já estavam disponíveis, as portas que já estavam abertas. Em 30 dias, reorganizando o que já existia, ele dobrou o faturamento. Não porque encontrou algo novo, porque finalmente viu o que sempre esteve ali. Florence dizia que esse é um dos maiores bloqueios à prosperidade. A cegueira para o que já existe, a obsessão com o que está fora, a corrida incessante enquanto o tesouro está debaixo do próprio teto. O Salmo 112 fala sobre o homem que teme ao Senhor e diz que riquezas e bens estarão na sua casa. Não virão um dia, estarão. Presente contínuo. A implicação é clara. Se você é justo em Cristo, se você teme ao Senhor, a promessa já é sua. Riquezas e bens já estão na sua casa. A pergunta não é quando vão chegar. A pergunta é, por que você não está vendo? Florence ensinava que existem 2 tipos de pessoas: as que buscam fora e as que reconhecem dentro. Quem busca fora vive correndo, sempre achando que a resposta está em outro lugar. Na próxima oportunidade, no próximo emprego, na próxima cidade, no próximo relacionamento. E quanto mais corre, mais cansado fica. E mais longe parece estar do que quer. Quem reconhece dentro vive diferente. Para, olha ao redor, vê o que já tem, agradece pelo que já existe, cultiva o que já foi plantado e percebe que a abundância estava ali o tempo todo, escondida à vista de todos,
esperando ser reconhecida. Talvez você esteja exatamente no lugar daquele homem de negócios, correndo, buscando, exausto, achando que a resposta está em algum lugar lá fora, quando a verdade é que a riqueza já está na sua casa. Você só não está vendo. Pode ser um talento que você ignorou. Pode ser um relacionamento que você desvalorizou. Pode ser uma oportunidade que estava na sua frente e você não reconheceu. Pode ser um recurso que você tinha e não usou. Pode ser uma porta que estava aberta e você passou reto. A riqueza não precisa vir de fora. Ela precisa ser vista dentro. E quando você finalmente vê, tudo muda. Florence explicava que existe uma razão espiritual para essa cegueira. Quando você está em modo de busca desesperada, seus olhos ficam fixos no horizonte. Você olha para longe, para o que não tem, para o que quer conseguir, para o que falta. E enquanto seus olhos estão fixos no horizonte, você não enxerga o que está aos seus pés. É como o cão que corre atrás do próprio rabo. Quanto mais corre, mais longe fica. Jesus ensinou algo parecido quando disse em Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós. Não está lá fora. Não está no horizonte. Está dentro. E a riqueza do reino também. Riquezas e bens na sua casa. Não na casa do vizinho. Não na próxima cidade. Na sua casa. Mas antes de revelar o decreto que Florence usava para abrir os olhos espirituais, eu preciso que você faça algo. Vá aos comentários e escreva com calma. A riqueza já está na minha casa. Eu paro de buscar fora. Eu reconheço dentro. Eu vejo. Não escreva correndo. Respire. Sinta o peso dessa declaração. Quando você escreve isso, você está mudando a direção do seu olhar. Está parando de correr. Está começando a ver. Escreva. Volte para cá. E eu vou te mostrar, através de histórias reais, o que acontece quando alguém finalmente para de buscar fora e começa a reconhecer dentro. Você vai perceber que as pessoas mais prósperas não são as que mais buscam, são as que mais reconhecem. As que veem valor onde outros veem comum. As que encontram ouro onde outros veem pedra. Preste atenção nas sensações do seu corpo enquanto ouve. Se algo arrepiar, não ignore. É sua alma reconhecendo a verdade. História 1. A mulher que encontrou riqueza quando parou de procurar. Cristiane tinha 45 anos e trabalhava como contadora autônoma. Há anos ela corria atrás de novos clientes. Fazia networking sem parar. Participava de todos os eventos. Distribuía cartões como se fossem sementes. Mas o crescimento era lento, frustrante. Ela sempre achava que o próximo cliente estava em algum lugar lá fora, no próximo evento, na próxima indicação, na próxima oportunidade. Um dia, ouvindo um ensinamento sobre Florence e o Salmo 112:3, algo a atingiu. A riqueza já está na sua casa. Você está correndo atrás do que já é seu. Cristiane parou e, pela primeira vez em anos, olhou para o que já tinha, seus clientes atuais. Ela tinha 23 clientes fixos, alguns há mais de 10 anos. Ela nunca tinha perguntado se eles precisavam de mais serviços. Nunca tinha oferecido consultoria além da contabilidade básica. Nunca tinha pedido indicações de forma intencional. Naquela semana, ela decidiu parar de correr e cultivar o que já existia. Ligou para cada cliente, perguntou como poderia ajudar mais, ofereceu novos serviços, pediu indicações. Em 60 dias, o resultado foi impressionante. 8 clientes contrataram serviços adicionais. 11 indicaram novos clientes. O faturamento aumentou R$47 mil em 2 meses. Não porque ela encontrou algo novo lá fora, porque ela finalmente viu o que estava dentro da própria casa. Cristiane disse depois: eu passei anos correndo atrás de clientes novos. A riqueza estava nos clientes que eu já tinha. Eu só não estava vendo. Florence diria: você não precisa buscar mais longe. Precisa enxergar mais perto. História 2. O homem que triplicou o faturamento, reconhecendo o que já possuía. Marcelo tinha 37 anos e era dono de uma pequena loja de materiais de construção. O negócio sobrevivia, mas não crescia. Marcelo vivia obcecado com a concorrência.
Olhava o que as outras lojas faziam. Tentava copiar estratégias. Buscava fornecedores novos. Procurava produtos diferentes. Sempre achando que o segredo do sucesso estava em algum lugar que ele ainda não tinha descoberto. Um dia, um cliente antigo disse algo que ficou martelando na cabeça dele. Marcelo, você sabe por que eu compro aqui há 15 anos? Não é pelo preço. É porque você conhece meu nome, conhece minha obra, me dá atenção. Isso é raro. Você não vê o valor disso? Marcelo nunca tinha pensado assim. Ele achava que precisava competir por preço. Precisava ter mais produtos. Precisava ser maior. Mas o cliente estava dizendo algo diferente. O valor já estava ali. Ele só não reconhecia. Naquela noite, Marcelo orou diferente. Senhor, me mostra o que já está na minha casa. Me mostra a riqueza que eu não estou vendo. Nos dias seguintes, ele começou a fazer perguntas. Para clientes antigos, para funcionários, para a esposa. O que essa loja tem de especial? E as respostas foram reveladoras. Atendimento personalizado, conhecimento técnico, confiança, relacionamento. Marcelo percebeu que estava tentando copiar a concorrência quando deveria estar multiplicando o que já tinha. Ele mudou a estratégia. Parou de competir por preço. Começou a valorizar o relacionamento. Criou um programa de fidelidade simples. Passou a ligar para clientes antigos. Investiu no que já funcionava em vez de buscar o que não tinha. Em 6 meses, o faturamento triplicou. Não porque ele encontrou algo novo, porque ele finalmente reconheceu o tesouro que sempre esteve ali. Marcelo disse depois: eu vivia olhando para fora, para a concorrência, para o que eu não tinha. A riqueza estava dentro da minha loja o tempo todo. Eu é que estava cego. Florence explicaria: o que você busca lá fora pode estar escondido bem na sua frente. Abra os olhos. História 3. A viúva que viu a abundância chegar aos 68 anos. Dona Aparecida tinha 68 anos. Viúva há 4. Morava numa casa simples que o marido havia deixado. Ela sempre se sentiu pobre. Sempre achou que não tinha nada. Sempre olhou para o que faltava. A aposentadoria era pequena. A casa precisava de reparos. O carro era velho. Ela passava os dias lamentando o que não tinha e desejando o que os outros pareciam ter. Um dia, a neta adolescente fez uma pergunta inocente. Vó, a senhora sabe quanto vale essa casa? Dona Aparecida nunca tinha pensado nisso. A neta pesquisou. A casa, que ela achava simples, valia mais de 350 mil reais. O terreno tinha se valorizado muito ao longo dos anos. Dona Aparecida ficou em choque. Ela passou 4 anos se sentindo pobre, morando numa casa que valia uma fortuna, mas ela nunca viu. Na mesma semana, ouvindo um vídeo sobre Florence e o Salmo 112:3, ela entendeu. Riquezas e bens na sua casa. Estavam ali o tempo todo. Ela é que não estava vendo. Dona Aparecida começou a olhar diferente para tudo. Os móveis antigos que o marido colecionava valiam dinheiro. As joias guardadas na gaveta podiam ser vendidas. O conhecimento de costura que ela tinha podia gerar renda. O quintal grande podia ser transformado em horta. Ela não precisava de nada de fora. Precisava reconhecer o que estava dentro. Em 1 ano, Dona Aparecida transformou tudo. Vendeu alguns móveis antigos por 12 mil reais. Começou a fazer ajustes de roupa para as vizinhas. Transformou parte do quintal em horta e vendia verduras. Refinanciou a casa e fez os reparos que precisava. Ela não ficou rica, mas parou de se sentir pobre, porque finalmente viu que a riqueza sempre esteve ali. Ela disse depois: eu passei 68 anos olhando para o que eu não tinha. Quando abri os olhos, vi que tinha muito mais do que pensava. Florence resumiria: a riqueza não precisa chegar, ela precisa ser descoberta. Você percebeu o padrão? Nenhuma dessas pessoas recebeu algo de fora. Nenhuma encontrou um tesouro escondido em lugar distante. Nenhuma teve sorte extraordinária. Elas apenas fizeram uma coisa. Pararam de buscar fora. Olharam para dentro. E descobriram que a riqueza sempre esteve ali. E agora você vai aprender o decreto exato. Mas antes, prepare-se. O que vem agora não pode ser desolvido. Respire fundo. Não faça isso distraído.
Não faça isso correndo, porque o que você está prestes a receber não é informação, é uma mudança de visão. Florence dizia que quando alguém finalmente abre os olhos espirituais, tudo muda. A frase que Florence extraía do Salmo 112, 3, e ensinava como o decreto da visão interior é esta: prepare-se. Riquezas e bens estão na minha casa. Eu paro de buscar fora. Eu vejo. Eu recebo. Repita mentalmente. Sinta. Deixe entrar. Agora ouça de novo, desta vez não com a mente, mas com os olhos do coração. Riquezas e bens estão na minha casa. Eu paro de buscar fora. Eu vejo. Eu recebo. Consegue perceber a profundidade? Isso não é negação da realidade. Isso é visão espiritual. É você escolhendo ver o que Deus já colocou. Vamos entender cada parte. Riquezas e bens estão na minha casa. Esta é a verdade do versículo. Não vão estar. Estão. Presente. Agora. Quando você declara isso, você está concordando com a palavra. Está afirmando o que Deus disse que é verdade sobre a casa do justo. Eu paro de buscar fora. Esta é a decisão de parar de correr. Parar de olhar para o horizonte. Parar de achar que a resposta está em outro lugar. A resposta está aqui, na sua casa, no que você já tem. Eu vejo. Esta é a ativação da visão espiritual. Você não está apenas desejando ver. Você está declarando que vê. Está pedindo a Deus que abra seus olhos. Está assumindo que a cegueira acabou. Eu recebo. Este é o ato de apropriação. Depois de ver, você recebe. Não é buscar. É receber o que já está ali. Florence ensinava que esse decreto deveria ser feito todas as manhãs, especialmente nas manhãs em que você sentir vontade de correr atrás de algo lá fora, nas manhãs em que você olhar ao redor e sentir que falta algo, nas manhãs em que a tentação de buscar no horizonte aparecer. Nessas manhãs, antes de sair correndo, você declara: riquezas e bens estão na minha casa. Eu paro de buscar fora. Eu vejo, eu recebo, e então você passa o dia com olhos abertos, não para o que está longe, para o que está perto, para o que já é seu, para o que sempre esteve ali. Como aplicar? Quando? Ao acordar, especialmente quando sentir impulso de buscar fora. Onde? Em pé no meio da sua casa, olhando ao redor. Postura. Olhos abertos, braços relaxados ao lado do corpo, girando devagar para ver tudo ao redor. A postura de quem está vendo sua casa com novos olhos. Preparação. 1. Inspire profundamente 3 vezes. 2. Abra bem os olhos. 3. Gire devagar olhando para sua casa, seu espaço, sua vida. Como dizer, uma única vez, com olhos abertos, vendo o que está ao redor enquanto declara. Como quem reconhece, como quem finalmente vê. Após o decreto, passe o dia buscando ver o que sempre esteve ali. Pergunte-se: o que eu já tenho que não estou valorizando? Que talentos, relacionamentos, recursos já estão na minha casa? Frequência: uma vez pela manhã é suficiente. Mas mantenha os olhos abertos o dia inteiro. Cada vez que sentir vontade de buscar fora, redirecione para dentro. Advertências sagradas. 1. Isso não significa que você não deve buscar crescimento. Significa que você deve primeiro reconhecer e cultivar o que já tem antes de sair correndo atrás do que não tem. 2. Isso não é resignação. Não é dizer que você não pode ter mais. É dizer que o mais começa reconhecendo o que já existe. 3. Não confunda isso com passividade. Reconhecer o que está dentro exige ação. Cultivar o que já tem exige trabalho. Mas é trabalho direcionado, não corrida desesperada. Florence dizia: cuide do que já foi plantado antes de sair plantando em terras distantes. Agora que você conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona. Florence ensinava que existe uma lei espiritual de reconhecimento. O que você reconhece com gratidão, multiplica. O que você ignora, atrofia. Jesus ensinou isso na parábola dos talentos, Mateus 25. Quem reconheceu e usou o que tinha, recebeu mais. Quem escondeu e ignorou, perdeu até o que tinha.
Quando você passa a vida focado no que não tem, você está treinando sua mente para a escassez. Quando você reconhece o que já tem, você está treinando sua mente para a abundância. E a mente treinada para a abundância encontra a abundância em todo lugar. Neurociência. O sistema reticular ativador. Existe uma parte do cérebro chamada sistema reticular ativador. Ela filtra informações e mostra para você o que você está buscando. Se você está buscando problemas, vê problemas. Se você está buscando falta, vê falta. Se você está buscando riqueza na sua casa, você começa a ver riqueza. Não porque a riqueza apareceu, porque seus olhos finalmente abriram para ela. É por isso que o decreto funciona. Ele programa seu cérebro para ver o que sempre esteve ali. Psicologia. O efeito de enquadramento. Pesquisas mostram que a forma como você enquadra sua realidade determina como você se sente e age. Se você enquadra sua vida como escassez, você se sente pobre e age como pobre. Se você enquadra sua vida como abundância, você se sente rico e age como rico. O decreto muda o enquadramento, e o enquadramento muda tudo. Princípio espiritual. A gratidão que multiplica. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. Quando você reconhece o que tem com gratidão, você ativa um ciclo espiritual de multiplicação. Deus confia mais a quem valoriza o que já recebeu. E quando a corrida desesperada quiser voltar, porque ela vai querer, a mente está acostumada a buscar fora, está acostumada a olhar para o horizonte, está acostumada a correr. Quando esse impulso aparecer, não lute, apenas redirecione. Diga internamente: eu reconheço esse impulso. Mas eu não preciso correr. A riqueza já está na minha casa. Eu vejo, eu recebo, e volte a olhar para dentro. Com o tempo, a corrida cessa, e a visão interior se fortalece. Agora que sua mente entendeu, sua alma precisa ancorar. Feche os olhos comigo por um instante. Respire devagar. Imagine que você está de pé no meio da sua casa, mas algo está diferente. Você está usando óculos novos, óculos espirituais. E com esses óculos, você começa a ver o que nunca tinha visto. Os móveis que você achava simples começam a brilhar. Não é que mudaram, é que você está vendo o valor que sempre esteve ali. Os relacionamentos ao seu redor começam a pulsar com luz. Família, amigos, conexões que você ignorava. Tudo está brilhando. Os talentos que você carrega dentro de você começam a aparecer como joias. Habilidades que você menosprezava. Dons que você escondia. Tudo está lá. Sempre esteve. E então você percebe. A casa toda está cheia de tesouro. Você é que estava cego. Agora você vê. Riquezas e bens na sua casa. Sempre estiveram. Respire fundo. Sinta a gratidão de quem finalmente vê. Agora abra lentamente os olhos. Olhe ao redor, com novos olhos. O que você vê agora que não via antes? O que você tem que não reconhecia? O que Deus colocou na sua casa que você ignorava? A riqueza sempre esteve ali. Agora você vê. Você chegou até aqui. Isso não é pouca coisa. Milhares de pessoas clicaram neste vídeo e saíram. Mas você ficou. Você ouviu. Você sentiu. Você viu sua casa com novos olhos. Isso significa que você está pronto. Pronto para parar de correr atrás do que está fora. Pronto para reconhecer o que está dentro. Pronto para ver a riqueza que sempre esteve na sua casa. Florence dizia que ninguém chega a uma verdade dessas por acaso. É sempre um encontro marcado. Deus te trouxe até aqui porque é hora de abrir os olhos. A partir de hoje, você não precisa mais correr. Não precisa mais buscar no horizonte. Não precisa mais achar que a resposta está em outro lugar. A resposta está aqui, na sua casa, no que você já tem, nos talentos que já carrega, nos relacionamentos que já possui, nos recursos que já estão disponíveis. Pare de correr. Olhe ao redor. Veja. Amanhã cedo, antes de qualquer coisa, antes de sair correndo atrás de algo, fique em pé no meio da sua casa. Olhe ao redor e declare: riquezas e bens estão na minha casa. Eu paro de buscar fora. Eu vejo.
Eu recebo. Uma vez. Com olhos abertos. Com coração grato. E então, passe o dia vendo o que sempre esteve ali. Valorizando o que você já tem. Cultivando o que já foi plantado. A riqueza não precisa vir. A riqueza já está. Você só precisava ver. Está feito. Se esse ensinamento tocou você, deixe um comentário escrevendo. A riqueza já está na minha casa. Eu vejo, eu recebo. Não é para mim, é para você. É o momento em que seus olhos abrem. Se você conhece alguém que vive correndo atrás do que está fora, alguém que não vê o que já tem, alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe. Não por obrigação, por amor. Porque essa verdade pode abrir os olhos de alguém hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Não por mim, por você. Porque essa jornada de ver o que já é seu é diária. E nos próximos vídeos, você vai aprender outros princípios que Florence usava para reconhecer e multiplicar o que Deus já colocou na sua casa. A corrida acabou, a busca cessou, a riqueza já está na sua casa. Agora você vê, está feito. Amém.